Oi, meu povo, boa noite, bem-vindos à nossa aula de hoje do Bença. Hoje, dia 2 de abril de 2026. Hoje nós estamos completando 2 anos de existência do Bença, para quem não sabe, tá? A nossa primeira aula inaugural foi em 2 de abril de 2024. E aí hoje a gente está fazendo 2 anos. Estou até terminando aqui de preparar um post para colocar lá no nosso Instagram. E aí eu parei por conta da nossa aula de hoje, né? E aí, meu povo, hoje, quinta-feira santa, onde todo mundo gostaria de estar descansando, estamos aqui estudando, porque nós não podemos parar. A gente está igual a propaganda do governo do Ceará, não para, não para, não para, né? E aí, meu povo, hoje na nossa aula de redação, nós vamos falar um pouquinho sobre a redação do Enseja, mas também nós vamos nos adentrar em uma parte específica da redação, que é a introdução, né? Então, o princípio da aula de hoje é que a gente possa experimentar, né, o que é escrever de fato. Então, a aula hoje ela vai ter uma parte teórica, mas ela também vai ter uma parte prática. Vai ter um momento em que eu vou pedir para que vocês possam tentar escrever um pouquinho. E eu não gosto de pedir para todo mundo escrever logo um texto de uma vez, né? Eu gosto de escrever pequenas partes, né? E aí eu acho que desse jeito a gente consegue ir lidando com os problemas de uma maneira melhor. Queria que vocês só me inteirassem de uma coisa primeiro. Vocês tiveram aula de redação há pouco menos de uma semana atrás, não foi? Na sexta-feira, com a professora Thais. A professora Thais comentou comigo, disse que tinha gostado muito da experiência, tinha adorado demais. E ela disse também que tinha deixado uma sugestão de texto para vocês. Ela deixou uma sugestão de tema também. Ela já deixou um tema assim fechado para vocês? Sim? Qual foi o tema que ela deu para vocês? Ela disse, inclusive, que já tinha proposto para que vocês pudessem até experimentar, fazer uma primeira escrita, que pudessem enviar para ela. Eu até colocar o contato dela lá no grupo para vocês. Pode falar, Magda. Ela propôs um tema, é a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Nossa, que tema legal. Muito, muito bom. Pois então, a gente pode trabalhar com esse tema, tá certo? Para que a gente possa seguir numa linha de raciocínio, né? Provavelmente a Thaís depois ela vai poder se aprofundar com vocês sobre isso um pouquinho mais. Mas hoje, gente, a gente vai começar com um pequeno percurso teórico, né? Falar de algumas ideias principais da redação, porque eu acho que repetir algumas informações, às vezes, nunca é demais. Principalmente para a gente que, às vezes, está há vários anos sem estudar. Se você passa, às vezes, 2 meses sem escrever, quando você volta a escrever, você sente dificuldade. Quem dirá você passar anos sem essa prática, né, de escrever um texto com várias linhas e tudo mais, né? Então, a gente hoje vai fazer uma viagem sobre o que seria essa redação. Eu sei que a Lili e a Thaís já fizeram muito desse percurso com vocês. Sei que elas trabalharam questões ortográficas, como é o texto, como é um parágrafo, todas essas questões já foram trabalhadas, e quem não assistiu a aula ainda vai poder assistir, que amanhã eu vou começar a subir as aulas lá para o YouTube. E aí hoje a gente vai pensar especificamente como é esse texto que vocês vão ter que fazer daqui a alguns meses, seja no Enseja, seja no Enem, tá bom? Simbora, meu povo, bora lá. Então, olha só, gente, tanto a redação do Enseja quanto a redação do Enem, eles trabalham com uma mesma perspectiva de proposta. Qual é a proposta? A proposta é uma proposta de um texto que a gente chama de dissertativo argumentativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for fazer esse texto, você não vai estar fazendo um diário, você não vai estar escrevendo uma receita, você não vai estar escrevendo o hino do Flamengo, não. Você vai ter que escrever um texto que siga a proposta que está na prova, né? Então, a primeira coisa, vai ser dado um tema para vocês. Então, vocês vão ter que falar sobre esse tema. Eu vou poder falar desse tema de qualquer maneira? Não. Você vai ter que escrever esse tema a partir dessa ideia de uma dissertação, argumentação. E o que a gente faz nesse tipo de texto? Tá? Justamente aqui no slide. Olha só. O tipo de texto que a gente vai ter que fazer na redação do Enem ou do Enseja é um tipo textual que consiste na, olha só, defesa de uma ideia por meio de argumentos
opinião e explicações fundamentadas. Então, você vai ter que defender uma ideia para o seu leitor. E quem seria o seu leitor? Seriam as pessoas que vão avaliar o seu texto, tá? Para quem não sabe, pessoal, esses textos, eles são corrigidos por mais de um professor. Geralmente, o texto de vocês vão passar por dois professores diferentes em dois lugares diferentes do Brasil. E essas pessoas fazem a leitura do seu texto e atribuem uma nota a você, tá bom? Então, o que que acontece? Nesse caso, quando você fizer o seu texto, você vai passar alguns meses esperando esse resultado, e só depois da leitura e da avaliação desse texto, aí você consegue uma nota, tá? Gente, vou só tirar uma dúvida aqui da minha avó, que está aqui do meu lado. Só um minutinho. Vovós, né? São muito preciosas. Ela veio perguntar o que que eu queria para jantar. Meu Deus. Mas vamos lá. Gente, olha só. Então, gente, o texto de vocês vai ganhar uma nota. E aí, a diferença entre Enem e Enseja é que no Enem, a sua redação vai pontuar de 0 a 1.000 pontos. No Enseja, a sua nota vai pontuar de 0 a 10 pontos, né? Na sua nota de redação do Enem, né, a sua pontuação, o ideal é que ela fique de 600 para cima, né, para que você consiga ter uma média legal, principalmente para quem quer entrar na faculdade, né, Lourdes? Para o É, Enseja, com certeza, senhora. Para o Enseja, a sua nota, ela tem que ser, no mínimo, uma nota 5, né? Tem que ser de 5 a 10, para que você seja considerado aprovado, né? E a nota de redação do Enseja, ela também tem que estar conectada com a sua nota de linguagens. Então, se você tirar menos de 100 pontos na sua prova de linguagens, mas você foi bem na sua redação, você ainda assim não vai passar em linguagens. Você tem que passar nas duas, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que na prova você tem que tirar mais de 100 pontos e na sua redação você tem que tirar de 5 pontos para cima, né? Mas o que é que você tem que fazer para conseguir essa aprovação? Olha só, o objetivo do seu texto é convencer o leitor a concordar com a sua tese defendida. Professor, o que é uma tese? A tese, pessoal, é uma ideia que é construída com base em argumentos. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Digamos que você queira defender a ideia de que o Brasil precisa valorizar a saúde pública, né? Essa é a ideia que você quer defender. O Brasil precisa apoiar a saúde pública. Os brasileiros precisam apoiar a saúde pública. E quais são os argumentos que você vai usar para defender a sua ideia? Porque a saúde pública contribui para que mais pessoas tenham acesso à saúde, pessoas que às vezes não podem pagar, né, por um serviço privado, porque dessa maneira a saúde pública ela pode passar por diversas camadas de averiguação, de investigação, porque também faz parte do Estado, né? Isso são o quê? São argumentos que você está trazendo para defender a sua ideia principal, que é qual? Que todo brasileiro deveria defender a saúde pública, né? Então, isso, gente, é uma tese, ou seja, uma ideia que é construída com base em argumentos. Então, o argumento é aquilo que você vai usar no seu texto como uma arma, como uma coisa que você vai usar para defender aquilo que você está falando, né? É tipo você falar de uma fofoca e você quer que a pessoa acredite. Menina, a fulaninha deu na cara da outra. Aí a pessoa fala assim: mulher, eu não acredito nisso. Aí você vai usar argumentos. Você tem que acreditar sim, tá todo mundo falando. Isso daí é um argumento. Ó, tá todo mundo falando. Então não sou eu só que tô falando, tem várias outras pessoas falando. Menina, gravaram um vídeo da outra dando na cara da outra. Isso também é um argumento, é uma prova, né? Então, quando a gente fala de defender uma tese, é defender uma ideia e dar as provas daquela ideia. É isso que você tem que fazer no seu texto. Isso que quer dizer dissertativo, argumentativo. Olha a palavra que aparece no final. Argumentativo. Vem de argumento, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Eu acredito que sim, né? Então, quais são as características do texto de redação do Enseja ou do Enem? Primeira coisa, a presença de uma tese, ou seja, um ponto de vista, uma ideia que vai ser defendida. Segunda coisa, o desenvolvimento com argumentos, provas que você tem que trazer para defender a sua ideia, né? O seu texto, pessoal, ele não precisa ser um texto complicado. Você não precisa fazer uma coisa super elaborada, com palavras difíceis. Pelo contrário, quanto mais objetivo, quanto mais claro for o seu texto, melhor, tá certo? Outra coisa, o seu texto, ele precisa, como a gente costuma falar, tomar partido. Ah, é partido político? Não. Quando a gente diz assim, tome partido, o que que a gente está querendo dizer? Que a pessoa tome uma posição, né? Então, o seu texto, ele vai ser um texto onde você vai defender ideias, tá? Você vai desenvolver um argumento, tá? Mas o seu texto, ele nunca vai, como é que eu posso dizer assim, criar uma ideia que seja polêmica, né, que seja contra os direitos humanos, né? Por isso que sempre quando você for construir o seu texto, você tem que construir um texto com um posicionamento que a gente chama de posicionamento imparcial, ou seja, um texto onde você não vá criar ideias muito extremas sobre aquilo, né? Ai, você vai falar sobre o crescimento do crime no Brasil. Aí o seu argumento vai ser de assim: ai, bandido tem que ser morto. Você não pode falar esse tipo de coisa no seu texto, tá? Não pode. Então você tem que tomar posicionamento, mas um posicionamento que não tome por extremos, tá? Tem que ser um posicionamento equilibrado. E aí, gente, quando o texto fala assim, um posicionamento imparcial, não tem como você ser exatamente imparcial. Você vai ser parcial, você vai tomar posição de alguma coisa, né? Então, a ideia de posicionamento imparcial é que você consiga trazer a sua opinião, mas também trazer outros pontos de vista para aquela ideia, né? E a última coisa, o uso da norma padrão da língua portuguesa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for escrever, você tem que ter cuidado com questões gramaticais, questões ortográficas, pontuação, acentuação. Por isso que as primeiras aulas de vocês foram aulas onde as professoras Liliane e Thaís estavam mostrando para vocês regras básicas de escrever, não é? Coisas que às vezes a gente esquece. Ai, quando é que eu uso o mas e o mais, né? Quando é que eu vou usar o onde e o aonde, né? Então, essas palavrinhas, essas dúvidas, às vezes pode criar, né, um equívoco para a gente na hora de escrever. Por isso que é sempre bom a gente estar relembrando essas coisas, né? Então, tá aqui, meu povo, ó, a nossa redação, ela é dissertativa, argumentativa, né? E qual é a estrutura da redação do Enseja e da redação do Enem? Gente, a redação do Enem e do Enseja, eles geralmente possuem três partes principais, né? Quais... Opa, desliguei o microfone sem querer. Quais são as três partes principais? As três partes principais são introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que é que eu vou fazer em cada uma dessas partes? A primeira coisa, né? A introdução. Ela vai ser o primeiro parágrafo do seu texto, tá? O desenvolvimento vão ser os parágrafos que vão ficar ali pelo meio do seu texto. Geralmente vai ser o segundo e o terceiro parágrafo. E a conclusão vai ser o seu último parágrafo, né? Na conclusão, geralmente você vai tentar propor uma solução para o problema que você está discutindo, tá? Então, no geral, pessoal, o seu texto ele precisa ter 4 parágrafos, né? Alguém aqui tem dúvida sobre o que é um parágrafo? Quero que vocês me digam aí, por favor. Tenha vergonha não, viu? Pode levantar a mão. Alguém aqui tem dúvida do que é um parágrafo? Sim, não, talvez. Parece que não, né? Mas por via das dúvidas, vamos falar aqui, né, para refrescar a nossa memória. O que é um parágrafo, né? O parágrafo, pessoal, ele é um conjunto de linhas. Ele forma um bloquinho no seu texto, tá? E aí, geralmente, um parágrafo, ele é planejado para construir a ideia sobre alguma coisa, né? Então, um parágrafo vai ser uma ideia, outro parágrafo vai ser outra ideia, e por aí vai, né?
Então, se você tem um texto com 4 parágrafos, logo cada um desses parágrafos vai ter uma proposta, né? Vai ter uma proposta. E aí, por via das dúvidas, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês como é visualmente um texto, tá? Do Enem e do Enseja, para que vocês consigam ter noção e lembrar e refrescar a memória do que seria o tal do parágrafo. Olha só. Vou aqui mostrar para vocês, para que a gente não fique com dúvidas. Uma coisa que, por mais básica que seja, pode ser que às vezes a gente simplesmente não lembre direito, né? Então, olha só, eu abri aqui o Google Imagens, ó, eu vou mostrar para vocês esse texto aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui no site da Editora Abril, no Guia do Estudante, que é um ótimo site, por sinal. Deixa eu ver aqui. Olha só, ó, nós temos aqui um texto, né? E aí, nesse texto, pessoal, nós temos um exemplo de uma redação do Enem. Essa redação aqui é da Ellen Amparo Macedo, né? Olha só, isso aqui, ó, é de conhecimento geral, é o começo do parágrafo. O parágrafo ele é marcado por um pequeno espacinho que você dá no começo, geralmente de meia polegada, né, para você começar a escrever. E aí você vai, dispõe o seu texto, a sua ideia ao longo do parágrafo. Quando você for mudar de proposta de ideia, aí você começa um novo parágrafo. Tio, o que que marca o começo de um novo parágrafo? Né? É esse espacinho aqui, ó, que você tem que dar no começo. Então, vamos contar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 parágrafos, né? Então, isso aqui é uma estrutura comum que a gente encontra nas redações, tanto do Enem como do Enseja. Tá vendo? Ó? Então, é assim que se organiza visualmente um texto, né? Então, a ideia, pessoal, é que a gente consiga escrever para que algo fique semelhante a essa estrutura, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, na sua redação do Enem, você vai ter, então, 4 parágrafos. O parágrafo de introdução, onde você vai apresentar o seu tema e a explicação da sua tese, ou seja, a ideia que você vai defender. Depois você vai colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Em cada um dos parágrafos, você vai usar um argumento diferente para defender a sua ideia, tá? E no seu último parágrafo, você vai fazer o quê? Trazer a proposta de solução para o problema que você está apresentando no seu texto, né? Então, você está vendo, pessoal, que o texto ele tem que ter uma proposta redondinha, com começo, meio e fim. Você apresenta, defende a ideia e traz a solução, né? Então, é isso que você tem que fazer na sua redação do Enem, tá bom? Como também do Enseja. E aí, gente, geralmente o parágrafo de introdução tem de 5 a 6 linhas. O segundo parágrafo, que é o de desenvolvimento, tem de 7 a 10 linhas. O terceiro parágrafo, que também é de desenvolvimento, tem de 7 a 10 linhas. E o último parágrafo, que é o de conclusão, tem de 4 a 5 linhas. Totalizando, esse texto, ele vai ter, né, no máximo, 30 linhas. O ideal é fazer no mínimo 25 linhas. Professor, posso fazer menos? Pode, mas geralmente, pessoal, se você escreve menos do que 25 linhas, é muito difícil de você conseguir fazer um texto realmente interessante, que atenda às expectativas dos avaliadores, usando menos linhas do que isso, tá? Então, é bacana que você possa fazer um texto que tenha justamente essa quantidade, de 25 a 30 linhas. Então, se você parar para pensar, gente, não é um texto longo, tá? Ele é um texto realmente curto. Só que nesse texto curto você tem muita coisa para fazer, né? Vamos continuar aqui. Olha só, né? Então, esse texto, pessoal, você precisa primeiramente pensar, né, se o seu texto precisa de um título ou não, né? Primeira coisa que você precisa aprender, seu texto não precisa de título. Se você não quiser colocar título, não tem problema. Você já pode começar logo com texto, tá? Não tem problema com isso. Outra coisa super importante que você também não pode deixar de esquecer. Olha aqui, ó, que eu estava acabando de falar para vocês, ó. O recuo
no início do parágrafo. Sempre faça esse recuozinho de 2 centímetros, mais ou menos meia polegada, né, antes de começar o seu texto, para que os avaliadores consigam entender qual é o começo do seu parágrafo, tá? Não vá fazer o texto como se fosse um único bloco, não, porque senão isso pode dar problema na hora da correção do texto, tá? Outra coisa, digamos que você chegou no final da linha e aí não dá para escrever a palavra toda. Professor, o que eu tenho que fazer? Eu passo para a próxima linha? O ideal é que você não faça isso. Por quê? Porque senão, gente, o seu texto vai ficar cheio de buraquinhos e não é legal. O ideal é que você preencha a linha por inteiro, do começo ao fim, né? A não ser na linha onde começa o parágrafo, que geralmente é a linha onde você tem que dar um espacinho. Mas nas outras linhas, você tem que preencher a linha do começo ao fim, tá? Então, se você chegou lá no final da linha e não dá para fazer a palavra toda, você vai ter que separar a palavra, ou seja, colocar um pedacinho da palavra aqui e na linha seguinte você começa o restante da palavra, né? Só que você vai ter que fazer isso usando as regras de separação silábica. Você não vai separar a palavra de qualquer maneira, tá? Então, caso a palavra não caiba na linha, como a gente está vendo aqui, ó, parte da palavra fica na mesma linha e a outra vai para a linha seguinte. E aí, para você separar a palavra, você usa isso aqui, ó, um hífen. Aí você separa a palavra, coloca uma parte numa linha e coloca outra parte na outra, tá bom? Se você, por exemplo, for escrever a palavra casa, você vai colocar só a letra C e o resto na outra linha? Não. Você vai pensar, casa tem 2 sílabas, K e Sa. Então, uma sílaba você sabe que vai ter que colocar numa linha e a outra sílaba fica na outra linha, tá? Então, sempre quando você for colocar uma palavra que não cabe na linha toda, separe a palavra de acordo com as sílabas, tá bom? Tem alguém perguntando aqui uma dúvida. A Milena está perguntando. Quando for para o segundo parágrafo, precisa usar esse mesmo espaço, né? Exatamente, Milena. Toda vida que você for começar um parágrafo, precisa colocar o espacinho no começo, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Cuidado. Cuidado com o quê? Com as regras de separação silábica, para que você não faça a separação da palavra de qualquer maneira, tá certo? Pronto, gente. Então, aqui a gente está vendo algumas dicas, né? Do que a gente pode fazer para fazer um bom texto. Que outras dicas a gente pode dar? Olha só. Vamos dar um zoom aqui para ver as dicas. Primeira coisa, não escreva um parágrafo com apenas uma frase, né? Por exemplo, você vai começar o seu texto, aí você decide que o seu primeiro parágrafo vai ser assim: a violência no Brasil está crescendo muito. Aí você, pronto, fez o seu primeiro parágrafo, já pula para o segundo. Essa introdução ficou boa? Não ficou. Não ficou. Por quê? Porque você simplesmente jogou uma ideia solta, não trouxe argumento nenhum, né? E o seu parágrafo ficou com apenas uma frase, ou seja, a ideia está incompleta, né? Você precisa fazer algo que tenha um sentido completo, ok? Outra dica, não coloque informações desnecessárias ou duvidosas. Tio, como assim? Por exemplo, digamos que você esteja falando sobre um determinado tema da violência, e aí você lembrou de uma reportagem que você viu, sei lá, no Jornal Nacional sobre isso. Você quer colocar, por exemplo, um dado estatístico, um percentual, né? 60% dos presidiários têm esse perfil aqui. Só que você não se lembra do número exato, né? Aí você vai e chuta, coloca qualquer número lá. É interessante você fazer isso? Não, não é, pessoal. Não coloque informações que você não tenha certeza. Na dúvida se você colocar ou não, é melhor não colocar, tá bom? É melhor você substituir isso por uma outra ideia. Que outras dicas nós podemos trazer aqui, né? Não coloque frases feitas na redação, né? Geralmente aqueles ditados, cara de um, focinho de outro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Não, não coloque nada disso, não é legal, né? Deixe o seu texto pobre, tá bom? Outra coisa, não crie palavras novas, não converse com o seu leitor. O que é isso? Não converse com o seu leitor. Você não pode colocar no seu texto o seguinte: e aí, caro leitor, quero apresentar para você isso, isso e isso. Não, você não vai precisar colocar isso, tá?
Não copie trechos do texto motivador e você também não pode fugir do tema. Isso quer dizer que quando você abrir a sua prova, se o tema que tiver lá vai ser sobre a violência no Brasil, você não vai poder falar sobre saúde pública, por exemplo. A redação não é sobre um tema que a gente quer, é sobre um tema que já está estipulado para nós, tá bom? Vamos seguir aqui o bonde, né? Vou passar aqui esse slide. Ó, gente, queria mostrar para vocês hoje o foco da nossa aula, que é a introdução. Hoje a gente vai ter uma aula dedicada apenas para isso, para identificar e escrever o primeiro parágrafo do nosso texto. Como é que a gente começa o nosso texto, né? Eu acho que esse talvez seja a maior dor de cabeça que a gente tem, né? Meu Deus, como é que eu vou começar esse texto? Como é que isso aqui pode se transformar numa coisa boa para a pessoa que vai ler, né? Então vamos ver aqui, vamos junto para a gente aprender. Olha só. Ó, então, primeira coisa, gente, a introdução, ela tem o objetivo de apresentar o tema a ser discutido. Então, o teu primeiro parágrafo, ele precisa, né, ser o cartão de visitas do seu texto, né? Então, o que é que ele deve conter? O que é que nessa introdução deve ter? A primeira coisa, a apresentação do tema, né? Então, é a primeira coisa que tem que ter no seu texto, a apresentação do tema. Por isso que a gente fala que o texto não precisa ter um título, porque você pode apresentar o tema dentro do próprio texto, tá bom? Outra coisa, além da apresentação do tema, a introdução também deve conter a indicação dos argumentos da sua tese, né? Então, lembra que eu falei para vocês que que o nosso texto tem que ter 4 parágrafos, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão? Pois é, esses 2 parágrafos de desenvolvimento que vão ficar no miolo da sua redação, a ideia deles vai ser apresentada na introdução, só que eles vão ser aprofundados no desenvolvimento, tá? Eu vou explicar para vocês agora. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Gente, nós vamos ver aqui uma introdução de uma redação com o seguinte tema. Esse aqui, ó. A busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Esse aqui é o tema da redação, tá vendo? Ó? A busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Vamos agora ler o parágrafo de introdução e a gente vai tentar identificar qual é a apresentação do tema, qual é o primeiro argumento e qual é o segundo argumento, tá? Vamos lá. Olha como é que está escrito esse texto. Muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Essa primeira frase, pessoal, ela está indicando para a gente o tema desse texto, né? Ó, então, na sociedade que a gente vive, sociedade moderna, a gente está vendo diversos valores, diversas regras que são impostas, ou seja, que são feitas para que as pessoas sejam obrigadas a seguir. Essa é a ideia da primeira frase do texto. Aí agora a gente vai ler o restante aqui, tá certo? E aí nesse restante, o que que você vai perceber? Você vai prestar atenção que no restante desse parágrafo, você vai ter os argumentos, né, que vão defender a ideia disso aqui, ó. Tá bom? Então lembra que eu falei para vocês? O texto da redação do Enem e do que seja, ele é uma ideia que precisa ser defendida. Então, é uma tese com argumentos, ou seja, uma ideia com provas. Então, se aqui, ó, essa primeira frase, ela está trazendo a ideia principal, as outras linhas, elas vão trazer a prova, né, do que eu vou convencer o meu leitor do que eu quero falar, né? Então, vamos lá. Muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Nessa perspectiva, é relevante destacar que o advento das mídias sociais com o advento das mídias sociais, surgiu também o desejo pela exposição e o reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado não só pela demonstração de alegria, como também pelo que consegue adquirir
materialmente, né? Então, olha só, gente, nós temos aqui, nessa parte do parágrafo, dois argumentos que foram trazidos, né? Argumentos que defendem essa ideia aqui, ó. Na sociedade moderna, nós temos valores e regras impostas, né? Nessa perspectiva, é relevante destacar, aí, ó, lá vem o primeiro argumento. Com as mídias sociais, surgiu também o desejo pela exposição e reconhecimento, porque as pessoas querem ser admiradas. Então, essa tá aí, ó, o primeiro argumento que a gente tem. E qual é o segundo argumento? Tá aqui em lilás, ó. Porque também as pessoas querem se expor na internet porque elas querem mostrar o que elas conseguiram adquirir materialmente, né? Então, esse texto está mostrando dois argumentos que as pessoas querem se mostrar nas mídias sociais, primeiro, porque elas querem ser admiradas, e segundo, porque elas querem mostrar o que conseguiram materialmente, né? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem uma ideia principal e dois argumentos, né? Ai, tio, mas como é que esses argumentos se conectam com a primeira frase? Olha só, muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. E aí o argumento que a pessoa está usando são as redes sociais. O que ela está querendo dizer? Que à medida que as pessoas consomem as redes sociais, elas passam a ser influenciadas pelas redes sociais. Então você vê uma coisa, você quer comprar, você vê uma pessoa com um corte de cabelo diferente, você quer copiar, você viu uma roupa, você quer vestir, entendeu? Então é nesse sentido que esse parágrafo está sendo construído. Então, a sociedade moderna tem valores que estão sendo impostos, esses valores estão sendo trazidos pelas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas querem ser admiradas e querem mostrar o que elas conseguiram materialmente, né? Então, vocês conseguem perceber aqui, pessoal, que nós temos, nesse parágrafo, a introdução do nosso texto, né? E aí, o restante da nossa redação vai ser feita como? No segundo parágrafo, a pessoa vai se aprofundar nessa temática aqui, ó, o uso das redes sociais, porque você quer ser admirado. E lá no terceiro parágrafo de desenvolvimento, a pessoa vai escrever sobre isso aqui, ó. As pessoas querem usar as redes sociais para mostrar o que elas conseguiram adquirir materialmente, né? Então, a introdução, ela é a apresentação de tudo aquilo que você vai escrever no seu texto, né? Tudo que você vai escrever, você apresenta para as pessoas logo na introdução, tá bom? Pessoal, tá confuso? Como é que tá o negócio? Tá muito difícil? Como é que tá? Tá difícil ou não tá? Minha cabeça não entra nada. Ixi, ixi. Pois vamos ver aqui mais um exemplo para saber se a gente consegue pelo menos ver se a gente conseguiu aprender como é a estrutura da introdução, tá? Vamos ver. Olha só. A gente tem aqui um texto, pessoal, um parágrafo de introdução, né? Com a temática Pandemia e Violência Doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Esse é o tema, tá bom? Então, vamos ver como é que as pessoas escreveram esse parágrafo. A primeira coisa que eu queria que vocês identificassem aqui, tá faltando uma coisa nesse parágrafo aqui. Você bateu o olho, tá faltando uma coisa aqui. O que tá faltando? O espaço. Exatamente, Magda. Tá Tá faltando. o espacinho lá do começo, né? Então a gente já tem que corrigir aqui uma coisa, ó. Camila, você ia falar alguma coisa, Fia? Pode falar, viu? Não é sobre o espaço que eu também tinha observado. Pronto. Pois então a gente já vai começar aqui, meus amores, corrigindo isso aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo dar esse espaço. Vou colocar mais para cá. Engraçado, esse texto está todo mal formatado. O que foi que aconteceu com ele?
Tem um espacinho aqui. Embora a mulher brasileira venha no decorrer dos séculos. Deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui para ver se fica tudo na mesma linha. Ao longo dos. Pronto. Agora deu certo. Olha só. Aí a gente agora conseguiu colocar, né, o nosso espacinho. Vou colocar isso aqui mais para cá. Pronto. Agora nós temos um parágrafo com espaço, né? Olha só, gente. Embora a mulher brasileira venha, ao longo dos séculos 20 e 21, conquistando vários direitos, ela ainda não venceu alguns costumes herdados do sistema patriarcal, que sempre a subjugou e foi conivente com os atos de violência doméstica. Então, aqui, a gente já tem a apresentação da ideia do texto. Qual é a ideia principal desse texto? Com base nisso aqui que eu li. Me digam aí, por favor. Podem falar, podem digitar. Eu acho que é sobre a violência, né, doméstica, no caso contra a mulher, e, e também sobre os costumes mesmos, herdados, né, porque subjuga de certa forma que essa violência meio que é aceita por algum motivo, e a luta mesmo da mulher, né, ao longo de muito tempo, de conquistar os seus direitos, e um desses direitos é até a proteção contra essa violência, né, sofrida. Pronto, exatamente, Magda. Então, aqui a gente já tem a ideia principal do nosso texto. Foi colocada aqui no início do parágrafo. E aí, gente, nós vamos agora ler o restante do parágrafo, que diz o seguinte: essa situação se agravou ainda mais com a determinação do isolamento social, que colaborou para que muitas mulheres vivenciassem uma pandemia dupla, né? Lembrando, a gente está falando aqui sobre o crescimento da violência doméstica durante a pandemia, 2020, né? Então, o parágrafo está afirmando a seguinte ideia: que as mulheres, apesar das lutas sociais, ainda continuam sendo vítimas de muita violência e que durante a pandemia elas foram vítimas, né, de um fenômeno duplo. Qual foi o fenômeno duplo? Olha só, a convivência com o agressor e a vulnerabilidade econômica, né? Então, aqui nesse parágrafo de introdução, nós temos uma ideia principal, que foi o que a Magda comentou, e nós temos dois argumentos que vão ser defendidos nesse texto. Quais são os dois argumentos que tem aqui nesse texto? Queria que vocês tentassem localizar aí. E me dissessem. Nós já sabemos que esse texto fala sobre a violência da mulher e que essa violência se agravou durante a pandemia. Essa é a ideia que está sendo defendida no texto. Só que para você defender essa ideia, você precisa ter argumentos, né? Quais são os dois argumentos que estão sendo apresentados nesse parágrafo? Quais são os argumentos que defendem a ideia de que essa situação para a mulher é muito difícil, principalmente no período da pandemia? O que agrava essa situação? O isolamento, né? Por conta do isolamento social, que ela teve que ficar junto com o seu agressor, porque não podia, né? Tá saindo em aglomerações, meio de multidões, aí ela teve que ficar submetida a isso. Sim, esse foi um dos argumentos. Muito bem, Magda. Então, a convivência com o agressor é o primeiro argumento. Qual é o segundo argumento? Eu acho que Boa noite. Boa O noite. segundo argumento é em relação aos costumes herdados do sistema patriarcal, que sempre subjugou, é um desses? Seria esse? Pronto, vamos prestar atenção aqui. Olha só. O texto está aqui defendendo a ideia da violência da mulher sobre a questão dos costumes, como o Edvan comentou, né? Só que lá no final, gente, lá no final, depois dos dois pontos, o texto termina assim, ó. Essa pandemia é muito grave, por quê?
por conta da convivência com o agressor e por conta da vulnerabilidade econômica, né? Então, por que que a situação é grave? A primeira coisa, porque as pessoas estavam isoladas, então elas não podiam sair, logo os problemas estavam confinados em casa, então esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento é esse que a Lourdes acabou de comentar, a vulnerabilidade econômica, ou seja, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem como circular, né? Você é uma pessoa pobre e a situação da pobreza somada à violência de gênero se torna ainda mais grave. Então, a gente já consegue identificar nesse parágrafo que a ideia principal é a violência crescente durante a pandemia. E como é que o nosso autor vai defender essa ideia? Com dois argumentos. O primeiro argumento, a convivência com o agressor. O segundo argumento, vulnerabilidade econômica, né? Então, essas são as ideias e a tese que vai ser defendida nessa redação, ok? E aí, gente, esse exercício da gente identificar as temáticas da redação é muito importante, porque para que a gente consiga praticar a escrita através da leitura, né? Então, se você consegue identificar elementos primordiais quando você está lendo, a chance de você conseguir fazer uma boa escrita também se torna maior, tá bom? Por isso que eu vou dar agora 5 dicas sobre esse parágrafo, tá? Primeira coisa, para cada parágrafo você precisa ter uma ideia núcleo, ou seja, você não pode falar de várias coisas num parágrafo só. Você geralmente vai ter um foco em cada um dos parágrafos, né? Primeira coisa, aí segunda coisa, o tópico frasal deve ser conciso. O que é o tópico frasal? É a primeira frase do seu parágrafo. Tem que ser uma frase que geralmente transmita logo a ideia de primeira daquilo que você quer dizer, né? Não existe regra que determine o tamanho exato do parágrafo, né? Então, o fato de você escrever um parágrafo pequeno ou grande, com várias linhas ou poucas linhas, não quer dizer que você está fazendo um texto melhor ou pior, tá certo? O que vai determinar se o seu texto realmente está eficiente é o conteúdo dele, tá? Dica 4, ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. Essa é a estrutura do parágrafo, né? E a dica 5, se preciso for, reescreva o texto, né? Por isso, gente, que na folha de redação do Enseja, você vai receber não só a folha oficial do texto, como você também vai receber uma folha de rascunho, tá bom? Uma folha de rascunho. E aí, queria mostrar para vocês aqui mais algumas imagens para vocês terem uma ideia de como é, né, a imagem que você tem na hora que você recebe a prova. Olha só, ó, essa imagem aqui, cadê? Ó, essa imagem aqui é uma imagem que vai ajudar você a ter uma noção de como é a prova, de como é a folha, tá? Olha só, ó, essa aqui é a sua prova e aqui você recebe 2 folhas no dia, tá? Uma folha é a sua folha de rascunho, que geralmente é a última folha do caderno, a lá do final é a sua folha de rascunho, e você vai receber uma folha à parte. A folha à parte que você recebe, ou seja, uma folha que não está colada no caderno, né, é a folha que você de fato vai escrever, tá bom? Então, essa daqui, deixa eu ver aqui, deixa eu só mudar aqui de aba para vocês verem melhor. Pronto, aqui, ó. Ó, essa imagem aqui que eu tô falando, tá vendo, ó? Então, essas 2 folhas aqui de trás é a prova, tá bom? Então, a última folha da prova, geralmente, a lá de trás, lá de trás, é a folha de rascunho, tá bom? Que você vai usar para treinar, para fazer o seu texto. E a sua folha oficial de redação, ela é uma folha à parte, tá? É uma folha que vem separada, tá? Se ela não vem separada, ela vem junto com a prova e você destaca da prova, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse negócio das folhas, para você não se confundir. Você usar a sua folha oficial para fazer o rascunho e o rascunho para fazer a folha oficial. Aí não vai adiantar de nada, minha irmã, porque depois que você errar a folha, minha irmã, errou tudo, porque não vai ter outra folha para lhe entregar, não, viu? Por isso que é muito importante a gente treinar essas coisas, tá? Treinar.
Ó, meu povo, agora eu vou fazer um exercício que eu adoro fazer. Geralmente, quem tem aula de redação comigo já sabe o que eu vou fazer agora, né? Eu vou escrever um parágrafo junto com vocês, tá? E aí, gente, nesse parágrafo, eu vou fazer o exercício da gente escrever junto, tá certo? E depois eu vou pedir para que vocês tentem identificar qual é a ideia principal do texto, qual é o primeiro argumento e qual é o segundo argumento, tá bom? A gente vai tentar fazer isso junto. E para isso, eu vou usar o tema de redação que a Thaís passou. Alguém, por favor, podia me lembrar qual é o tema de redação que ela passou? Magda, Lourdes, vocês que copiaram aí o tema. Qual foi o tema que ela passou? Ai, ai. Podem digitar aqui ou falar. Vou até Esse dia colocar eu aqui. não assisti a aula dela, no dia da Não. redação. A aula dela não consegui assistir. Pronto. Magda, você pode falar para mim o tema da redação? Sim, é a organização do tempo e o acesso às A, redes sociais. a organização do tempo e o Sim, acesso às redes sociais. às redes sociais. Pronto. Maravilha. Então, esse, pessoal, é o tema da redação, né, que foi proposto para vocês, tá? Então, aqui a gente já tem um primeiro norte do que a gente pode fazer, tá? Eu só estou estranhando o fato de que o texto não está aparecendo aqui para vocês. O que foi que aconteceu? Eu já digitei, não está aparecendo por quê? Peraí. Vou dar um. Ah, agora apareceu. Pronto. Tema da redação: a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Beleza, né? Gente, geralmente o tema da redação ele fica ali no miolo do caderno de questões, tá? Então, entre um conjunto de questões e outra, você vai ter o tema da redação. E o tema da redação, ele nunca vai vir sozinho, tá? Ele vai vir com uma coisa chamada textos motivadores. O que é que isso quer dizer? Os textos motivadores são textos que vão ajudar você a entender melhor esse tema, tá? Então, os textos motivadores podem ser dados estatísticos, podem ser notícias, tá bom? Pode ser qualquer texto que possa lhe ajudar a entender esse tema. Você pode usar esses textos para você fazer o seu? Pode. Só que você não pode copiar livremente uma informação que está lá no texto e tacar na sua redação, não. Não pode. Você não pode fazer isso. Porque você, então, estará fazendo uma coisa chamada plágio. O que é plágio? É você copiar uma informação que não é sua e dizer que é sua. Tá? Então, se você copia um texto que não é seu, você está basicamente roubando algo que não foi da sua autoria, né? Então, não façam isso. Não vá copiar alguma coisa que está no texto motivador. Não faça isso, tá? O que você pode fazer é ler o texto motivador e usar as informações que está no texto para te ajudar a fazer o seu. Mas você tem que escrever com as suas palavras. Não é copiando do texto que está lá, não. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa introdução. Nós já sabemos que a nossa introdução, ela precisa de ter 3 coisas principais, né? A primeira coisa, a apresentação da ideia. Aí eu tenho que apresentar o primeiro argumento e eu também tenho que apresentar o meu segundo argumento, né? Então, ao todo, o meu texto, ele tem que ter 3 partes, né? O meu primeiro parágrafo de introdução, ele tem que ter 3 partes, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Ó, primeira coisa que eu fiz, eu dei o espaço da introdução, né? Eu dei o espacinho da introdução, porque a gente não vai começar a escrever aqui, ó. A gente não começa daqui. A gente começa dando o espacinho, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, apresentar a ideia do meu texto. E lembre-se, a ideia, ela tem que estar conectada com isso aqui, ó, com o tema que está sendo dado. O tema é a organização do tempo e o acesso às redes sociais, né? Então, como é que a gente pode começar o nosso texto, né? Nas sociedades
modernas. Gente, eu estou fazendo aqui do nada com vocês, tá? Pode ser que eu mude o texto depois. Nas sociedades modernas, ou então a gente pode colocar nas sociedades contemporâneas, né? Nas sociedades contemporâneas, o uso das redes sociais tem se tornado cada vez mais frequente, se tornando um elemento nocivo para a rotina das pessoas, para a rotina, trabalho e a saúde das pessoas. Pronto. Olha só, eu já fiz aqui uma primeira parte da nossa introdução. O que foi que eu fiz? Eu apresentei a ideia do meu texto. O que foi que eu escrevi? Nas sociedades contemporâneas, o uso das redes sociais tem se tornado cada vez mais frequente, se tornando um elemento nocivo para a rotina, o trabalho e a saúde das pessoas. Pronto. Apresentei a minha ideia, né? Então, aqui eu já tenho um começo. Eu já tenho uma apresentação do que eu quero falar. Então, eu tenho aqui a ideia. O que eu vou ter que fazer agora? Alguém me diz? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que defender a minha ideia. E eu vou defender usando argumentos. Lembrem-se, quantos são os argumentos que a gente tem que usar? No mínimo, 2, né? Então, o restante do meu parágrafo, eu vou ter que usar para fazer o quê? Para apresentar os meus 2 argumentos, ou seja, as provas de que essa ideia que eu estou falando, ela realmente faz sentido, tá? Então, sempre quando você for começar o texto, pessoal, você tem que ter uma coisa na cabeça. Eu tenho que apresentar uma ideia e eu tenho que apresentar 2 provas de que essa minha ideia faz sentido. Se você começar o seu texto pensando nisso, você já vai estar com o meu caminho andado. Eu vou começar o meu texto apresentando uma ideia e eu tenho que apresentar 2 provas de que a minha ideia faz sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria agora que vocês me dissessem argumentos, provas de que essa primeira frase que eu falei faz sentido. Quais seriam os argumentos que eu poderia usar aqui para continuar o meu parágrafo? Queria que vocês falassem para mim agora. Bora lá. Ó, digamos que eu estou aqui na folha de redação. Eu estou com muitas dúvidas. Meu Deus, quais são os argumentos que eu vou usar? Eu vou fazer uma listinha aqui dos meus argumentos. Que argumentos eu poderia usar para continuar aqui o meu texto? Vamos lá. Quero que vocês me digam. Eu espero, tá, gente? Não tem problema não. Ai, ai, ai. Se vocês quiserem escrever no caderno, né, repousar as ideias, pensar um pouquinho, não tem problema não, eu espero. Vocês querem uns 5 minutinhos para pensar nos argumentos? Sim? Não? Ou vocês já vão falar? Preciso que vocês me respondam alguma coisa, pelo menos. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Vamos lá. Ó, a nossa ideia principal é: nas sociedades contemporâneas, o uso das redes sociais tem se tornado cada vez mais frequente, se tornando um elemento nocivo para a rotina, o trabalho e a saúde das pessoas. Aí eu tenho que apresentar 2 provas de que essa ideia faz sentido. Eu poderia continuar. Nesse sentido, né, as redes sociais podem provocar isso, isso e isso, né?
isso aqui está acontecendo, né? Então, quero que vocês possam me ajudar. Lembrando, o tema da redação é o quê? A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Então, como é que essas duas coisas se conectam? Como é que o uso das redes sociais e como é que o tempo estão organizados? Como é que essas duas coisas podem fazer sentido num texto, né? Será que as redes sociais fazem com que a gente procrastine mais? Será que as redes sociais têm algum estímulo que faz com que a gente fique cada vez mais viciado? O que a gente poderia falar aqui de argumento? Será que a gente poderia falar dos algoritmos? Será que a gente poderia falar das propagandas? O que a gente poderia falar? Fizemos aqui, ó, a apresentação da nossa ideia. O que a gente está atrás de fazer agora? O nosso primeiro argumento. A gente está atrás de fazer isso aqui. Aí depois a gente vai fazer o nosso segundo argumento. Tudo isso aqui vai ficar aqui. Ó. Então, aqui de amarelo, nós temos o quê? A apresentação da nossa ideia. O que a gente vai escrever agora vai ser o primeiro argumento. Alguém respondeu alguma coisa aqui? Não. Gente, esse silêncio todinho é porque vocês estão escrevendo, estão pensando. Preciso que vocês me falem alguma coisa, porque eu não estou vendo nada. Então, preciso que vocês me falem. Ai, ai. Milena, eu estou perdida. Vamos lá. Pois eu vou aqui escrever e aí a gente vai se entendendo melhor. Olha só. Estamos aqui na introdução. Eu acabei de apresentar o tema para vocês. Isso aqui foi o que eu escrevi. Lembra que eu falei? O que tem que ter na introdução? Uma ideia e duas provas de que a minha ideia faz sentido, né? O Edivan acabou de colocar assim: eu acredito que o uso das redes sociais tem afetado principalmente a saúde mental das pessoas, expondo principalmente as crianças. Olha só, o Edivan aqui já está trazendo dois argumentos muito bons. O primeiro deles, de que o uso das redes sociais afeta a saúde mental, e o segundo, que expõe as crianças, né? Só que você só tem que pensar numa coisa, Edivan. Será que esses dois argumentos estão conectados com o tema? O tema é a organização do tempo e o uso das redes sociais. Então, esse tema quer que você fale do quê? Como é que as redes sociais afetam a nossa organização de tempo na nossa rotina, né? Então, não tem exatamente a ver com saúde, né? Mas tem a ver com como as redes sociais afetam o que nós fazemos ao longo do dia, né? Mas é um começo muito bom, né? Isso não quer dizer que a gente não possa falar de saúde, pessoal. Eu acho que sim, pode falar de saúde. Só que para você falar da saúde mental, você tem que falar nesse texto como a saúde mental, né,
que está piorando por conta das redes sociais afeta a tua rotina. Aí dá certo você falar da saúde. Aí dá certo. Ó, a Magna está dizendo o seguinte: as redes sociais com tantas informações podem nos prejudicar em relação ao tempo que temos para as nossas tarefas no dia a dia. Pronto. Ok, beleza. Mas agora a gente tem que apresentar os argumentos para fazer o nosso texto, tá? Então, olha só. Vamos apresentar aqui um primeiro argumento, tá? Primeiro argumento, eu vou colocar até aqui de verde para mostrar que é o nosso primeiro argumento. Assim, as redes sociais têm se tornado ferramentas construídas com base em um uso constante e viciante por parte da sua linguagem, Beleza. Olha só, aqui eu estou apresentando o primeiro argumento. Ó, assim, as redes sociais têm se tornado ferramentas construídas com base em um uso constante e viciante por parte de sua linguagem, né? As redes sociais têm se tornado ferramentas construídas, têm se tornado ferramentas de uso constante. É isso mesmo. As redes sociais têm se tornado ferramentas construídas com base em um uso constante e viciante por parte de sua linguagem, tá? Então, aqui a gente já tem um primeiro argumento. Por que as pessoas estão usando tanto as redes sociais? Porque ela tem uma linguagem que chama a nossa atenção. Ela tem uma linguagem que vicia a gente, né? E aí, a segunda coisa que a gente pode falar. Aí entra agora o nosso segundo argumento, né? Esse uso desenfreado pode acarretar prejuízos no uso de nosso tempo, na rotina, bem como nossa saúde mental, né? Pronto. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, os 3 elementos que a gente estava falando. A apresentação da ideia, o primeiro argumento e o segundo argumento, né? Nas sociedades contemporâneas, o uso das redes sociais tem se tornado cada vez mais frequente, se tornando um elemento nocivo para a rotina, o trabalho e a saúde das pessoas. Então, aqui eu estou falando de que, né, as redes sociais, ela tem se tornado uma coisa crescente e isso afeta todo mundo. Essa é a ideia principal do meu texto. Só que agora eu vou apresentar 2 argumentos para fazer a minha ideia fazer sentido. Qual foi o primeiro argumento que eu usei? Assim, as redes sociais têm se tornado ferramentas construídas com base em um uso constante e viciante por parte de sua linguagem, né? Então, o que eu estou falando? Por que elas são usadas com tanta frequência? Porque elas têm uma linguagem que chama a nossa atenção, né? Os vídeos, né? As fotos, o algoritmo, tudo isso chama a nossa atenção. E aí eu uso, então, o meu segundo argumento. Esse uso desenfreado pode acarretar prejuízos no uso do nosso tempo, na rotina, bem como nossa saúde mental, usando justamente aquilo que o Edvan tinha comentado, né? Então, aqui, meu povo, eu tenho, então, a apresentação da ideia, o primeiro argumento e o segundo argumento, tá? Então, sempre que a gente for escrever, nós precisamos pensar, né, em algo que siga essa estrutura. Apresenta a ideia e apresenta 2 provas que fazem a minha ideia ter sentido. Aí depois vai vir o seu parágrafo de introdução. O seu parágrafo de introdução, pessoal, o primeiro desenvolvimento, o que você vai fazer aqui? Você lembra do primeiro argumento que você usou? Você lembra do primeiro argumento, que é sobre a linguagem das redes sociais? Pois é, pois você vai voltar a falar disso aqui, no seu segundo parágrafo, né? Então, esse aqui vai ser
o tema do seu segundo parágrafo, né? E aí depois vai vir o seu terceiro parágrafo, né? Seu terceiro parágrafo, que vai ser o seu segundo desenvolvimento. O seu segundo desenvolvimento vai falar de quê? Vai falar sobre a segunda ideia que você mostrou aqui, que foi a questão da saúde mental. Então, meu povo, o que você apresenta aqui na sua introdução é o que você vai se aprofundar no seu desenvolvimento, tá? E lá no seu quarto parágrafo, você vai fazer a sua conclusão, que é uma solução para o problema, né? Então, olha só, o que a gente está propondo aqui, gente, é que nós podemos pensar esse texto como uma unidade, né? O que você começa fazendo na introdução, ele vai continuar até o final do seu texto, né? Então, a sua introdução, ela é basicamente como se você estivesse abrindo as portas da sua casa para receber alguém, né? E o seu desenvolvimento, você vai continuar mostrando essa casa para as pessoas, tá? Então, a introdução, ela é isso, é a apresentação da ideia e a apresentação dos argumentos. O que são os argumentos? São as provas que fazem a sua ideia ter sentido, tá bom? Gente, depois dessa aula, eu baguncei ou melhorei a ideia de redação de vocês? Piorou ou melhorou? Queria que vocês falassem aí. Não sei se vocês conseguiram entender direitinho. O que vocês acharam? Quero ouvir vocês. Alguma dúvida que ficou? A Milena disse que estava completamente perdida. Milena, melhorou, piorou? Como é que está a situação? Diga aí para mim. Dá um nozinho na cabeça, mas acredito que continuando estudando a gente vai desenvolvendo melhor. Mas dá um nó bem grande, viu? Sim, porque a gente está falando aqui sobre como organizar uma ideia num texto, né? Eu acho que às vezes pode soar muito complicado para a gente. Quem Para mais, mim, gente? para mim, eu acho que melhorou, porque assim, eu tinha até feito a redação sobre esse tema, só que olhando para o que eu já fiz e para o que foi proposto aí, não tá, como que eu posso dizer? Não tá coincidindo, porque eu não tinha feito aqui no primeiro parágrafo que a gente fez com você, tinha a introdução, que é falando sobre a ideia, eu fiz. Aí logo após tiveram os dois argumentos, e depois, nos outros parágrafos, que a gente ia falar sobre os argumentos, né? E eu não tinha feito assim, eu tinha feito dois argumentos, mas falando assim, eu já ia botando no parágrafo, por exemplo, esse verde, eu já fiz assim, eu já ia botando o que tinha nesse verde, um exemplo, né? E já ia Aham. logo falando a respeito. Eu não apresentei eles dois junto com a introdução para depois dar o desenvolvimento. Então, ajudou, viu? Entendi. Magda, esse movimento que você fez, ele é muito comum. Por quê? Porque como a gente não está pensando um texto de maneira organizada, a gente já começa a escrever colocando as ideias, né? As aulas de redação, elas são boas, por quê, pessoal? Eles ajudam a gente a organizar as ideias no texto. Eu acho que é por isso que a aula de redação é boa, porque a ideia todo mundo tem. Se eu botar vocês aqui para falar alguma coisa, todo mundo aqui vai ter alguma coisa para falar sobre esse tema, né? Agora, a dificuldade é transformar as nossas ideias num texto organizado, né? Mas eu acho, pessoal, que hoje a gente fez um avanço legal, né? Esse avanço quer dizer o quê? É você entender que o texto precisa de uma organização e que o primeiro parágrafo, o primeiro de todos, ele tem uma função muito importante. Qual é a função dele? Apresentar a ideia do que você quer falar. E essa é a função do parágrafo, tá? E aí, nesse parágrafo, você apresenta a ideia e apresenta dois argumentos, ou seja, duas provas de que aquilo que você está defendendo como ideia faz sentido. Os seus argumentos, pessoal, podem ser os mais diversos, tá? Você pode falar de um problema de saúde, como a gente falou aqui. Você pode falar de um problema de linguagem, como a gente também falou aqui. Você pode usar
várias outras provas para construir o seu argumento. Você pode usar dados estatísticos, pode dar exemplos de novela, de filme, citar casos que você conheceu, que passou no telejornal, tá bom? Então, tudo isso ajuda você a construir o texto. Só que todos esses exemplos que eu estou dando, gente, são coisas que você vai fazer no restante do seu texto. O que você faz no começo é basicamente o quê? Apresentar as ideias. É só isso que você precisa fazer. Por isso que hoje eu achei importante não falar da redação toda, falar só do começo dela. Só do começo, porque às vezes o começo é o que mais enrola a gente. E outra coisa importante, se você não fizer um bom começo, o restante não vai funcionar. Não vai, tá? Se você faz um bom começo, você já vai mostrar para o seu avaliador o seguinte: olha só, essa pessoa sabe do que está falando e essa pessoa já mostrou os argumentos que ela vai usar. Então, essa pessoa aqui está organizando as ideias direitinho. Gente, isso conta muito na hora da avaliação. Porque a primeira coisa que o avaliador vai perceber é: essa pessoa organizou bem o texto? Essa pessoa está construindo bem as ideias? Né? Isso é uma coisa muito importante da gente fazer, tá? Então, eu vou conversar com a Thaís para a gente continuar falando sobre isso, tá? E eu vou até conversar com ela nas próximas aulas, dela poder falar da introdução e começar a falar do desenvolvimento, para a gente ter uma aula dedicada a cada uma das partes da redação. Como é que você faz uma introdução, como é que você faz um desenvolvimento, como é que você faz uma boa conclusão, né? E assim a gente consegue fazer o início, o meio e o fim de maneira bacana, de maneira que tudo isso faça sentido junto, tá bom? Dúvidas, pessoal? Alguém queria fazer alguma pergunta? Queria ouvir vocês. Tem alguma coisa assim, uma dúvida que pegou assim na cabeça? Tio, eu ainda não sei o que é um parágrafo. Tio, eu ainda não entendi o que é a ideia principal do texto. Tio, eu não entendi o que é argumento. E aí, tem alguma coisa que ainda ficou? Sim? Não? A dúvida, eu acredito que todos que estão aqui tenham, né? Que a gente tá estudando para ver se tiram essas dúvidas, né? Mas é isso. Acho que nas próximas aulas é uma ideia essa aí que você falou, que nas próximas aulas discutir cada tema, né? A introdução, o desenvolvimento, ter aulas específicas, assim, para que a gente consiga, pelo menos para mim, né? Não sei para os outros, mas entender melhor a situação. Maravilha. Numa próxima aula de redação, pessoal, a gente pode fazer uma outra coisa super legal, que é ler redações inteiras. Isso também ajuda muito, 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 muito a gente a entender como escreve melhor. Porque a gente vendo como as outras pessoas fazem, a gente consegue entender o que a gente está errando. A própria Magda estava falando isso, né? Olha, eu escrevi de um jeito, quando eu vi você escrevendo, eu entendi que eu poderia fazer de outro, né? Então, isso faz parte, pessoal. Redação é igual andar de bicicleta. A gente só aprende fazendo, tá? Por isso que eu gosto logo de abrir logo o Word, começar a escrever, porque se ficar só falando na lenga-lenga não ajuda, tá? A gente tem que escrever mesmo, tá? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham um bom feriado, uma boa noite. É 8h30. O Jornal Nacional está começando agora. Daqui a 1 hora eu vou assistir a minha novela, vou assistir a Geluce. E é isso. Na verdade, eu acho que o Jornal Nacional vai terminar agora. Fala, a novela vai começar mais cedo. Meu Deus, a Geluce vai começar. Boa noite, meu povo. Em pé. Ótimo final de semana, feriado, uma boa Páscoa.